Boa noite, irmãos. Graças ao Senhor, mais um dia que possamos estar aqui pensando e falando das coisas do alto, né? Meditando e nos colocamos sempre na dependência do Senhor. Irmão Newton, deixa eu olhar aqui no chat, então. Irmão, quando o irmão, em relação ao irmão Lineu, ele está ocupado com outras tarefas em relação a traduções e também a questão da Assembleia, né, onde ele faz parte. Aí, mais detalhes eu não vou saber te falar, eu só sei até aqui, viu? Era só isso mesmo ou você tem alguma questão, alguma pergunta para que, conforme o Senhor nos ajudar, os irmãos poder também estar te respondendo? Irmãos, irmão Newton colocou aqui no chat qual é a relação bíblica entre a expressão operação do erro e a passagem de Apocalipse quando, quando Satanás é liberado e busca seu exército recolhido do povo de Deus dos 1000 anos. Se, se os irmãos entenderam, eu leio de novo, que eu estava sem óculos. Eu li certo, Newton? Oi, irmãos, eu penso que os tempos desses acontecimentos são distintos. O que acontece? Essa operação do erro, né, se não me falha a memória, lá em Tessalonicenses, é logo que a igreja é arrebatada, então os que ficarem aqui, né, os professos, o Senhor vai enviar nessa operação do erro para que eles creiam a mentira, né, uma vez que eles não colheram o amor da verdade para se salvarem. E a questão de Satanás ali já é no final, né? Parece que já é depois dos 1000 anos, né, que ele fica preso. Então ele é solto e vai arrebanhar aí muitos, né? E acredito que aí não vai ter essa operação do erro, já são as pessoas decididas mesmo e não são profetas, né? São pessoas que vão nascer, né, durante o milênio, né, nações que ainda vão continuar existindo e que realmente rejeitaram, né? Não vão querer Cristo, não vão querer o Messias, né? Então, acredito que são distintas essas duas situações.
essa operação do erro, eu pelo menos acredito que ela só acontece nesse tempo depois do arrebatamento, para esses falsos cristãos, né? Os que professaram ser cristãos, mas que não eram, né? Nunca foram. Então eles vão receber isso daí, essa operação do erro, um espírito sedutor, né? Se tem outras traduções, acho que chama isso de um espírito sedutor, onde eles vão se sentir seduzidos, né? Atraídos pela mentira, pelo engano. E esse outra situação, só repetindo, né? Ela já acontece bem, não é para essas pessoas mais, são outras pessoas que vão nascer, né, durante o milênio, nações e pessoas que vão, né, de certa forma, vão rejeitar, né, não vão querer o reino, ter o Senhor como rei, né? E aí vão aceitar se ajuntar com Satanás, né, nessa guerra final, né, que é chamada também de Armagedon. Acredito que é isso. Irmão Newton colocou mais perguntas em relação, irmãos, ao que ele já tinha trazido anteriormente, onde ele pergunta aqui: onde haverá paz, prosperidade, grandeza, etc. Então, é desse povo e de seus filhos que vem toda a população dos 1000 anos. No caso, Newton, é um complemento à pergunta anterior, não é? Aí, irmão Newton colocou, não sei se é uma indagação ou uma pergunta, porque ele não colocou nada no final. Mas vamos lá. São complementações, pois não entenderam a pergunta. Agora, eu que não entendi, viu, Newton? Não sei se eu compreendi também o que o irmão perguntou, mas talvez se desse para acrescentar algo, talvez outros irmãos aí também pudessem ajudar. É exatamente aí o que Isaac falou, né? Porque se a gente for pela ordem dos eventos, né? A operação do erro, ela vai ser depois do arrebatamento, ela vai ser sobre as pessoas que deliberadamente, né? Se a gente for colocar assim, de bom grado recusaram, né, conscientemente o Evangelho da Graça. Então, para esses que recusaram, que a gente não sabe quem ouviu claramente e disse, eu não quero. Só o Senhor vai poder dizer isso aí. Agora, os que ouviram o Evangelho da Graça e conscientemente rejeitaram, esses aí vão ser os que sofrerão essa operação do erro para que não creiam a verdade. E aí não terão mais chances. Esses daí estarão perdidos, porque depois do arrebatamento da igreja, durante a grande tribulação, será pregado o evangelho do reino, né? E pessoas que nunca ouviram o evangelho ou não ouviram com clareza, né? Elas terão chance de ouvir o evangelho do reino e crer e serem salvas. Os que conscientemente rejeitaram, essas não terão mais condição de aceitar o evangelho do reino, porque o Senhor mesmo vai enviar essa operação do erro aí. Então, os que ouvir o evangelho do reino, né, e os eleitos também, que o Senhor guardar ali para estrear no milênio, né, entrar no milênio, essas pessoas são salvas. Eu não sei bem, talvez os irmãos possam ajudar aí, mas no milênio não entrará joio, somente salvos.
os que ouviram, né, o evangelho do reino, creram, esses aí entrarão no milênio. Os que Satanás arrebanhará no final, que o irmão está citando aí, se eu entendi a pergunta, esses aí provavelmente serão os que nascerão durante o milênio, né? Filhos dos que foram salvos para entrar no milênio. Porque no milênio entrará somente salvos. E aí, como serão 1000 anos, nascerão filhos, e muitos desses aí não crerão, né, no Senhor. Eles vai ser a última prova do homem, né? O homem foi provado no Éden, a gente sabe que caiu, né? Foi provado sob a lei, foi provado também, foi provado sobre a graça, e será provado no milênio. Será a última vez que o homem será provado sob as melhores condições possíveis para se viver, né? Sem morte, sem doença, sem injustiça, sem nada. Tudo perfeito. Porque o Senhor estará reinando aqui. E ainda assim, eles não receberão o Senhor. Eles não crerão no Senhor. Então, esses aí que Satanás arrebanhará, serão esses aí que irão até o fim, mas sem fé. Eles fingirão obediência, embora o Senhor conheça cada um deles, né? O Senhor sabe todos ali que realmente creem no Senhor e os que estão fingindo. Porque os irmãos têm ensinado que o pecado que será julgado, né, toda manhã é o pecado, como é que eu posso dizer, público, assim, não é de pensamento, né? Não é um mau pensamento, uma intenção não praticada que será julgado. Vai ser o pecado julgado no milênio, vai ser o pecado praticado, público, né? Esse aí, toda alma que pecar, essa morrerá. Então, os que conseguirem ir até o final, né? Sem, sem praticar o pecado, que seria julgado com a morte, esses aí vão chegar até o fim, mas sem fé, e Satanás arrebanhará esses aí. Eles estarão fingindo obediência a Cristo, a obediência ao Senhor. Aí o Satanás vai arrebanhar esses aí, né? A gente não sei quantos são muitos, são poucos, mas seria esses aí. Aí, como o Isaac falou, né? A questão da operação do erro é uma coisa que o próprio Senhor irá fazer para os que rejeitaram o Evangelho da Graça. E esse daí seria o joio que nascerá durante o milênio, esses do final aí que o irmão está citando. Se eu entendi a pergunta, e se eu alguma coisa que os irmãos não compreenderam e eu também que esteja errado, que os irmãos ajudem. Ajudou, irmão Newton? Complementando, irmãos, lembrar que no milênio, como o Elton já bem falou, só para ficar bem claro essa questão, as pessoas vão pecar no milênio. A gente fala, mas vai ser só prosperidade, vai ser só paz. Sim, vai ter prosperidade, vai ter paz, vai ter tudo isso, mas vai ter pecado ainda. E quando há pecado, a gente sabe que é problema. Só que a diferença é que de hoje para o milênio é que no milênio a justiça vai reinar. A justiça vai reinar.
Então, toda vez que acontecer, vai ter a justiça, né? A justiça de Deus não falha, ela é perfeita, mas vai acontecer. E as nações vão ter nações, e elas vão se dirigir a Jerusalém, serão abençoadas em Jerusalém, vão andar com os judeus, né? Tem aquele versículo, né, que se pegar lá na mão do judeu ou no vestido do judeu para ser ensinado. Então, o mundo vai continuar como está aqui, né? Várias nações, e o reinado de paz vai ser lá em Jerusalém. Né? As pessoas vão estar indo para lá e serão abençoadas lá também. Né? Então, a gente tem que imaginar de uma forma bem ampla, imaginação, a gente não pode bater martelo em tudo, mas de acordo com algumas profecias que nós já lemos, é isso que vai estar acontecendo, né? A justiça vai estar reinando, mas o ser humano é um ser humano, vai ter gente pecando ainda, vai ter gente. E tanto que ao chegar no final vai ter ainda essa guerra, quando Satanás for solto. Então, desde Adão e Eva, como o Elton falou, né, Satanás estava aqui. O homem foi provado tendo Satanás solto. No final, no milênio, o homem será provado sem Satanás. Não vai mais poder falar, foi Satanás, não foi Satanás. No milênio ele estará no abismo, estará em cadeia. Então, o homem vai ser provado dessa vez sem Satanás. A gente vê algumas coisas importantes, né? Na lei, o Espírito Santo não habitava no homem. Satanás solto, o Espírito Santo não habitava no homem. Na graça, essa dispensação da graça, Satanás solto, continuou solto. Porém, tem uma diferença. O Espírito Santo hoje habita em nós. Nós somos templo de Deus. No milênio, o Senhor Jesus vai estar aqui, vai estar reinando. A justiça vai reinar. Satanás preso. E mesmo assim, o homem vai continuar mostrando que, no geral, né, num todo, não tem jeito, ele não quer. É ele que não quer. Ele vai sempre demonstrar isso, que não quer o Senhor. Como os judeus, né, quando o Senhor Jesus foi crucificado, né? Não queremos que ele reine sobre nós, que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos, as nossas gerações. Mais ou menos isso que eles falaram. Os irmãos também, as irmãs, se tiverem alguma pergunta, podem abrir o microfone ou colocar lá no chat. O irmão Newton colocou alguma nota aqui, deixa eu dar uma lida. Irmão, por incrível que pareça, quando Elton começou a falar, meu notebook apagou. Voltei agora. Elton, se você puder dar só uma pincelada, né, para ajudar o irmão aí, para ver se clareia mais um pouco para ele, seria bom, não? Mas deixa eu ler também aqui. Peraí, rapidinho. Ele colocou também aqui. Primeiro vem o arrebatamento, depois os 7 anos de tribulação, de tribulações, depois os 1000 anos de governo do Senhor. Então só tem salvos nessa era. Então, quais são os homens que Satanás vai recolher? É isso, Newton? Ah, ele colocou aqui, convocar. Deixa eu dar uma lida de novo. Primeiro vem o arrebatamento, depois os 7 anos de tribulações, depois os 1000 anos de governo do Senhor. Então, só tem salvos nessa era. Então, quais são os homens que Satanás vai convocar? A gente estava falando, irmão, assim, sobre a questão da operação do erro, né? Que será enviada pelo Senhor, por Deus.
as pessoas que na dispensação da graça, que ouviram o evangelho da graça e conscientemente rejeitaram, disse, não quero ser salvo, né? Colocando assim, essas aí vão sofrer a operação do erro, né? São para elas, porque aquela pessoa que não ouviu o evangelho da graça ou não ouviu de maneira clara e decididamente resolveu rejeitar, ela compreendeu que ela é pecadora e precisar de um salvador e que Cristo é essa pessoa, ela rejeitou isso, para ela será a operação do erro. Mas aquela pessoa que nunca ouviu ou não ouviu claramente, né? O Senhor é quem vai julgar isso aí, porque a gente nunca vai saber isso. O Senhor que consegue julgar corretamente isso aí. Essa aí vai, na grande tribulação, ter a oportunidade de ouvir o evangelho do reino, que será pregado, né? E se converter e crer. E se ela crer, aí ele será um salvo que viverá no milênio. Então, todos que ouvirem o evangelho do reino e crerem durante a grande tribulação, eles entrarão no milênio, como o irmão está falando aí, né? Salvos. Né? Eu penso, que onde eu já ouvi os irmãos comentando, que não entrará incrédulos no milênio. Aí, como Isaac falou, a vida continua durante o milênio. A diferença é que o Senhor estará reinando com justiça, né? A justiça reinará aqui. Então, as coisas que a gente presencia hoje, né, por conta do pecado que entrou na, na, no homem, né? Elas serão restauradas, não totalmente, né? Mas em grande parte serão restauradas. Então não haverá doença, não haverá a morte, não haverá fome, não haverá injustiça, violência, essas coisas. A criação inferior, que são os animais, será restaurada também, como no princípio, né? Mas como Isaac falou, o pecado ainda vai existir. E provavelmente as pessoas que Satanás arrebatará no final, né, do milênio, serão os filhos dos que entraram no milênio, dos salvos que ouviram o evangelho da graça, creram e entraram no milênio. Essas pessoas, elas vão nascer durante o milênio, né, e muitas delas, elas não vão crer, né? Elas vão se sujeitar ao Senhor, não por fé, né? Mas por temer um julgamento. Mas serão fingidores, digamos assim. O Senhor conhece cada um. Então, se ela não cometer um pecado, né, público, né, que o Senhor irá julgar o pecado toda manhã, ela viverá 1000 anos. Né? Mas elas não têm fé. Elas estarão assim, fingindo obediência. Então, o que a gente estava falando é isso, né? Serão os que nascerão durante o milênio, que provavelmente serão essa turma aí que Satanás vai arrebanhar para lutar contra o Senhor. Irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta mais por curiosidade. E as pessoas que serão perseguidas, serão mortas por fidelidade ao Senhor, em que fase está? Que eu não compreendi muito. Qual é a fase, se é no milênio, no arrebatamento, eu sei que não, mas assim, nos 7 anos de. Ah, irmão, ajuda aí que eu estou meio esquecida. De Da grande tribulação. tribulação, isso. Isso, isso. Será Essas pessoas,
O senhor Será nesse entendeu? período aí, né? Aham. Hum. Será nesse período aí dos 7 anos da grande tribulação que e eles serão os que pregarão, são os eleitos de Deus, né? Serão levantado um remanescente judeu, eles pregarão o evangelho do reino e eles serão perseguidos e mortos, né? Embora martirizados alguns, não todos, né? O Senhor irá guardar alguns, né? O próprio Senhor irá fazer isso. Ver se Jefferson está com um versículo aí, talvez. Algum irmão lembrar aí. Não, não, Elton. Não achei, não. Se o irmão te lembrar, pode colocar no chat ou abrir o microfone. Eu não estou com a minha Bíblia aqui, eu não me lembro. Mas, irmã, são esses aí, os que serão martirizados serão esses aí que estarão participando da grande tribulação, né? Eles serão um remanescente judeu será levantado pelo próprio Senhor para pregar o evangelho do reino. E muitos serão deles serão perseguidos e martirizados, mortos, né? Certo, irmão. Deu para entender, sim. Obrigada. Acredito que em Apocalipse 6 fale alguma coisa. Versículo 10. A partir do 9, né? Você quer ler, Isaac? Aí já aproveita para dar uma clareada mais aí. Não, fica à vontade aí. Você entende mais desse assunto aí do que eu. Não, eu só me lembrei deles, né? Que o período será esse aí, a grande tribulação. Mas aqui, ó, fala assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, que é esse, né, remanescente que irá pregar o evangelho, e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada cumpridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, nesse momento aí, está acontecendo a grande tribulação aqui. Esses aí já eram os que estavam sendo martirizados, e aí ele ouve aqui que essa vingança viria, mas que eles aguardassem um pouco, porque teriam mais, né, ainda irmãos deles estariam aqui na grande tribulação pregando, também seriam martirizados ainda. Eu estou acompanhando aqui com a Bíblia e está certinho, irmão. É isso mesmo. Deu para clarear bastante. Obrigada.
Irmão George colocou aqui, irmãos, poderíamos ler o livro de acontecimentos proféticos de Bruce Aston. Creio que sim, George, por mim tudo bem. E se você já puder, vou colocar o link aí no chat para eu abrir. O que é que os irmãos acham? Se o irmão puder colocar no chat aí para eu abrir, é bom. Eu vou tentar procurar aqui. Certo, Jorge. Enquanto o Jorge está vendo aí, irmãos, fiquem à vontade, nós estamos aqui para estar falando das coisas do Senhor. E às vezes a pergunta de uma pessoa pode ser também a dúvida de outra, né? E aí os irmãos aí, na medida do possível, vão estar respondendo. Já encontrei aqui, irmão. Já vou mandar para vocês. Jorge, fica à vontade se você quiser ler, irmão. Quer que aumente mais a letra? Seria bom. Agora tem Bom, uma zoada aqui, não sei se vai. Se tá dando para os irmãos ouvir aí. Tá incomodando? eu estou te ouvindo bem. Eu não vou estar vendo na hora que eu estiver aumentando a fonte, aí você vai dizendo tá bom, não tá bom, tá certo? Ok. Aí você aumenta um pouquinho para mim?
Aí tá bom. Então vamos ler, irmãos. Este livro é sobre acontecimentos proféticos, né, do irmão Bruce Einstein. E aqui o primeiro tema, né, ele vai dizer o objetivo desse livro, né? O objetivo deste livro é fornecer ao leitor um resumo conciso do evento que em breve deve acontecer. Apocalipse 1:1. Não é uma tentativa de alinhar os atuais eventos noticiados às profecias da Escritura, porque a profecia propriamente dita não está sendo cumprida hoje. O escritor não reivindica a originalidade da verdade aqui compilada. Isso é o que geralmente tem sido sustentado e ensinado pelos irmãos nos últimos 150 anos. Não podemos ser dogmáticos quanto à cronologia de cada um dos detalhes da profecia, mas uma tentativa cuidadosa foi feita para colocar essas coisas em uma ordem sequencial. As referências usadas neste livro são da versão de Almeida Revista e Corrigida, ARC. Quando não especificado de outra forma, e o efeito desses assuntos proféticos nos aproxime do Senhor Jesus Cristo e nos leve a olhar em gozosa expectativa para o seu breve retorno. E a gente pode passar para o próximo tema, né? Antes de a gente passar, Jorge, o que é que você acha de Sim. te dar uma lida em Apocalipse 1:1? Pode ser. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. O irmão pode chegar um pouco para a esquerda, o texto? Porque tem uma coisa aqui na tela que me atrapalha um pouco. Aí, obrigado, irmão. Introdução ao propósito da profecia. O grande propósito de Deus é o de glorificar seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, em duas esferas, nos céus e na terra. Em um dia futuro, Deus irá liderar, por meio de seu Filho, a administração de todas as coisas nessas duas esferas. Trata-se do mistério da sua vontade, que Deus propôs em si mesmo antes da criação do mundo. Efésios 1:10.
A gente pode ler, né, também esse versículo, essa referência. Efésios 1:10 diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Como Deus sabe e controla o curso da história mundial, a gente vê essa referência, né, em Atos 15:18, Isaías 41, de 1 a 4, Daniel 2, 20 a 22, e o capítulo 4 de Daniel 17. Não há dificuldade para ele ter registrado na Escritura antes que ela acontecesse. Profecia, portanto, é a história escrita de antemão. O propósito ou objetivo da profecia é mostrar como Deus irá cumprir o seu grande propósito concernente à glorificação pública de seu Filho. As irmãs estão conseguindo entender a leitura? Maravilha. Os irmãos quiserem comentar alguma coisa, falar alguma coisa, fique à vontade. O assunto da profecia. O assunto da profecia bíblica não é a igreja, e nem tampouco Israel e as nações gentias da terra, embora todas elas serão abençoadas como resultado do propósito de Deus ser cumprido. O grande objetivo da profecia é o Senhor Jesus Cristo. A profecia trata com as coisas que irão acontecer na terra, pois é o lugar que Deus escolheu para cumprir a sua vontade, concernente ao seu Filho. Consequentemente, Israel e as nações, cuja porção e destino são terrenais, são tratadas na profecia, mas não são, em si mesma, o objeto da profecia. A profecia não foi dada meramente para satisfazer a curiosidade humana em relação aos eventos futuros, mas para trazer glória, honra e louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo. A Escritura diz: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia.
Apocalipse 19, versículo 10. Isso significa que quando lemos as escrituras proféticas, devemos procurar o que o Espírito de Deus está apresentando a respeito de Cristo e sua glória, pois é ele o objeto em vista em toda a profecia. Muitos cristãos buscam na palavra de Deus o que ela tem a dizer a respeito deles mesmos. E com certeza Deus tem muito a nos dizer a respeito do nosso andar e modo de ser. Entretanto, deveríamos realmente buscar a palavra de Deus, primeiramente, para ver o que ele tem a dizer a respeito de seu amado Filho e tudo o que concerne a ele, pois a sua glória é a chave para o entendimento de toda a Escritura. Referências: Lucas 24, versículo 25 a 27, versículo 44, João 5, 39, Atos 17, 2 a 3, versículo 11 também de Atos 17, 1 Pedro 1, versículo 11. Quando Deus, pelo seu Espírito, escreveu as Escrituras, ele tinha o seu Filho diante de si. E, se quisermos entender o que ele escreveu em sua palavra, precisamos ter o seu Filho diante de nosso coração, ao tomá-la em nossas mãos. Que Deus permita sermos achados em comunhão com ele e com o seu Filho, à medida que estudamos as Escrituras proféticas. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1, 3. Próximo tema: a interpretação da profecia. Um importante princípio na interpretação das Escrituras é que, quando tomamos um versículo em particular ou uma série de versículos, isto deve ser feito à luz de todas as outras passagens das Escrituras. As Escrituras proféticas não são uma exceção. Não se chega ao entendimento de uma passagem específica da profecia ao isolarmos essa porção do resto da palavra de Deus, e então procurando por seu significado e explicação na própria passagem apenas. Se o que entendermos for a verdade, vai harmonizar com toda a palavra de Deus. Consequentemente, precisamos ponderar
cuidadosamente cada versículo da Escritura, à luz de todos os outros. O apóstolo Pedro disse, sabendo primeiramente isto, que o escopo de, isso na versão de Nelson Darby, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é o obtido, na versão de Nelson Darby, de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida ou proferida, na versão de Nelson Darby, por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo, ou sob, ou poder do, na versão de Nelson Darby, pelo Espírito. Não sei se os irmãos deu para entender essa parte, né? Mas eu leio novamente direto. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, versículo 20 a 21. Jonathan Darby observou em nota de rodapé, na sua tradução desse versículo, quase que se pode dizer que nenhuma profecia se explica por si só. Ou seja, ele está nos dizendo que para a gente entender, né, esses acontecimentos que são citados em Apocalipse, a gente precisa de toda a palavra de Deus, né? Para a gente entender alguns significados, né? Que a gente sabe que o livro de Apocalipse é um livro de figuras, né? E muitas figuras dessa mesmo a gente encontra, por exemplo, em Gênesis, né? Então, é necessário a consideração de toda a palavra de Deus, né? Desde Gênesis a Apocalipse, para poder compreender, né, o que o Senhor nos está nos dizendo ali. Os irmãos quiserem falar alguma coisa ou corrigir, fique à vontade, por favor. Continuando no texto. Além disso, Deus usa figuras e símbolos na profecia para revelar sua mente em relação a um determinado assunto. E necessita cuidado de nossa parte para distinguir o que é simbólico e o que é literal. Além disso, qualquer que seja a figura que o Espírito de Deus possa utilizar, figuras para ilustrar os caminhos de Deus, o escopo da profecia nunca é uma figura, mas é sempre literal. O Espírito de Deus também utiliza figuras na profecia para ilustrar o modo de Deus agir. Quando neste livro fizermos menção a alguma figura, isso será marcado com um asterisco, a fim de ajudar o leitor a distinguir entre o que é a profecia literal e o que é um ensino figurado. Acrescente-se
que muitas profecias do Velho Testamento têm tanto uma aplicação próxima, que geralmente já se cumpriu no tempo de vida do profeta, ou logo depois, e uma aplicação estendida, que pode chegar até ao fim dos tempos. Portanto, é importante distinguir qual parte da mensagem se refere às circunstâncias imediatas e qual parte fala do livramento final e completo de Israel no fim dos tempos. Nota do texto. Nota de rodapé. I. Deixa eu ver aqui direito. Essa que é a letra I, em 2 Pedro 1:20, da tradução de John Nelson Darby, isto é, não é explicada por seu próprio significado, como uma afirmação humana. Deve ser estendida por meio do e de acordo com o Espírito que a proferiu. A profecia é, eu entendo, o sentido da profecia, aquilo que ela significa. Ora, não se chega a isso por uma interpretação humana de uma passagem isolada que tenha seu próprio significado e sua própria solução. Como se um homem a proferisse, pois ela é uma parte da mente de Deus, pronunciada por homens santos, movidos pelo Espírito Santo, para expressá-la. Na profecia da Escritura, o apóstolo tem em mente aquilo que é profetizado, sem perder a ideia da passagem. Daí, eu tomei a liberdade de traduzir 2 Pedro 2:20 como o alcance de nenhuma profecia da Escritura. Quase que se pode dizer que nenhuma profecia se explica por si só. Vou ler aqui.
O efeito prático da profecia. O apóstolo Pedro fala de 3 diferentes efeitos que a profecia terá sobre nós quando nos ocuparmos dela corretamente. Primeiro, ela fará com que o dia amanheça em nosso coração. 2 Pedro 1:19. A gente pode até ler, né, essa referência. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Isto se refere à sua superioridade do brilho da verdade cristã no Novo Testamento, se tornando mais diferente, se tornando mais diferenciada em nossa alma. O apóstolo Pedro a põe em contraste com a lâmpada que brilha em um lugar escuro, referindo-se às escrituras proféticas do Velho Testamento. Recebemos um farol mais brilhante no corpo da revelação do Novo Testamento. Isto não significa que devemos negligenciar as escrituras do Velho Testamento. Pedro diz exatamente o contrário ao afirmar que faremos bem se atentarmos para elas, pois ao lermos as profecias do Velho Testamento, a verdade do Novo Testamento se destacará em um contraste maior, do mesmo modo como a luz em pleno dia supera a luz de uma lâmpada. Como consequência, nos é dado perceber o quão distintas as bênçãos terrenas de Israel são das bênçãos celestiais da igreja. O efeito prático de entender isso fará com que valorizemos nossa porção em Cristo. Irmão, pode subir um pouco? Entender nossa porção em Cristo e nos motivar a andar na luz daquela revelação celestial da verdade. Segundo, o apóstolo diz que, dado atenção às profecias das Escrituras, faz que a estrela da alva apareça em nosso coração. Isto se refere, 2 Pedro 1:19. Isto se refere à vinda do Senhor, o arrebatamento, para a sua noiva, a igreja. Quando entendemos que o Senhor precisa vir e nos levar para o lugar no céu, antes que aconteçam todas as coisas previstas na profecia, o resultado é que sua vinda para nós se torna mais iminente. O efeito prático disso em nossa vida é um exercício de querer estar pronto para ser chamado
a qualquer momento. 1 Tessalonicenses 5, 6. Fala do arrebatamento. Terceiro, estudando as profecias, nos faz enxergar o fim deste mundo, ao vermos que tudo ficará sob o juízo de Deus. Vamos perceber como é totalmente fútil gastar nossas energias em construir algo que está fadado à destruição. O efeito prático disso nos levará a estar mais separados do mundo agora, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. 2 Pedro 3, de 11 a 12. Já são 9h30, né, irmãos? Creio que até aqui já tá bom, né, por hoje. O que é que os irmãos acham? Tranquilo, George. Eu só vou colocar no próximo tema para os irmãos ficarem atentos aí para próxima quinta, assim o Senhor permitindo, a gente está estudando, né? Elton, Isaac, tudo bem, irmãos? Os irmãos também aí, tiver alguma dúvida, querem compartilhar algo, podem ficar à vontade. Então esse será o nosso próximo tema, né? Se eu permitir, tivemos essa oportunidade, o arrebatamento, a bendita esperança da igreja. Eu já só ver aqui também. Então é isso, irmãos. Graças ao Senhor, mais um momento aqui, podemos estar juntos aqui, meditando, falando das coisas do alto e de Apocalipse, das profecias, né? O irmão sugeriu o livro de acontecimentos proféticos, que tem até a ver com as perguntas que foram feitas inicialmente, né? E que vai nos ajudar no entendimento, mas sempre tomando por base a palavra de Deus, né? Como o irmão leu aí na tradução do próprio livro, né? Vou estar pedindo para a irmã Adriana estar tirando a gravação. E Jorge, pode agradecer? Sim, Pronto, assim que a irmã tirar a gravação, você fica à vontade.